Hoje a nossa conversa é com o professor Guilherme Preato Guimarães. A gente vai conversar sobre o Estado e a expansão do agronegócio no Cerrado brasileiro. Vamos lá, gente. Bom, eu queria agradecer a presença do meu querido colega Guilherme Guimarães, que é o professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, da UERJ, ligado à UERJ, doutor em Geografia. E começar a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, falando sobre o Estado. Qual é a relação, qual é o papel que o Estado desempenha na expansão do agronegócio? A gente sempre pensa no agronegócio, né, o famoso agro, que são atividades privadas, né, do setor privado. Mas o Estado tem alguma responsabilidade? Qual a responsabilidade? Ele está atuando, ele está funcionando? Eu queria que a gente começasse por aí, Guilherme. Obrigado por ter vindo. Olá a todos, a todas. De imediato, eu gostaria de agradecer aí ao Alex pelo convite, né, parabenizar por esse trabalho de divulgação científica, né, de extensão também, que é tão importante aí para o nosso meio acadêmico, né? É interessante, Alex, quando a gente vai falar de Estado, quando a gente vai falar da função social que o Estado tem que cumprir, né, e como que ele acaba contribuindo ou não para o desenvolvimento do agronegócio, né? Eu costumo pensar que ele vai cumprir duas funções, né? Ele vai ter essa atividade de duas funções, de duas formas. A primeira delas é quando ele propõe ações propriamente ditas, né? Ou seja, a partir das ações do Estado, como que ele vai possibilitar que o agronegócio possa se desenvolver, né? E aí, se a gente remeter à história do desenvolvimento do agronegócio, apesar dele ser mais pontuado historicamente ali a partir da década de 80, de 90 no Brasil, né? A gente vai perceber que todo esse desenvolvimento se deu graças ao processo de avanço que o Estado começa a promover na era Vargas, né? De interiorização, né, que o Estado começa a promover na era Vargas, né? Com aquele discurso dos vazios demográficos ali em relação à região centro-oeste, à região norte, né? Ele começa a avançar ali em direção a essas regiões propriamente ditas, né? Abrindo novas fronteiras, né? A princípio não seriam novas fronteiras agrícolas, né? Mas abrindo novas fronteiras ali ao levar instalações elétricas, ao levar estradas, ao levar toda essa infraestrutura que posteriormente o agronegócio necessariamente vai se utilizar, né? Isso num primeiro momento, né? Em um segundo momento, nós vamos ter o Estado investindo principalmente no setor biotecnológico, né? A partir da Revolução Verde ali, tem a criação da Embrapa, né? Ali na década de 80, se não me falha a memória, né? E a Embrapa ela vai ser crucial para o processo de desenvolvimento do agronegócio, inclusive para a produção atual de soja, por exemplo, né? Porque é justamente a Embrapa que vai ser responsável por fazer com que a soja ela seja adaptada à produção aqui no Brasil, né? Porque até então não era, né? Que é o processo de tropicalização, perdão, né? Que a gente conhece aí, né? Então, de forma ativa, o Estado ele vai criar essas estruturas, né, para que o agronegócio possa desenvolver, né? E de forma também na inação. A partir do momento que o Estado ele não age em relação a determinadas ações que o agronegócio vai tomar em relação ao território, por exemplo, de fiscalização, o Estado ele acaba contribuindo também para que o agronegócio possa se desenvolver, né? A partir da sua inação também ele acaba tendo essa contribuição, né? Uma outra forma de ação aí que a gente vê marcadamente, principalmente nos últimos anos, em relação à ação do Estado, por exemplo, é a autorização massiva do uso de agrotóxicos, né? Nós temos aqui uma quantidade imensa de agrotóxicos liberados para uso no Brasil, né? Que, inclusive, muitos produtos que já são proibidos na Europa, nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil o Estado acabou... a gente acaba liberando aí para que esses agrotóxicos possam ser utilizados, né? E, enfim, nós temos aí essas duas perspectivas, né? Por um lado, por parte da ação, né? Como que ele vai atuar de forma ativa, propriamente dito, quer seja criando estrutura, quer seja criando legislações que vão favorecer aí o agronegócio, criando subsídios também financeiros propriamente ditos, né? E também, principalmente, por parte da sua inação, a partir do momento que ele deixa de fiscalizar ou que ele afrouxa as regras ambientais para que o agronegócio possa se desenvolver, né?
Certo. Então, deixa eu trazer aqui uma colocação e queria saber até que ponto ela é verdadeira, no sentido de se há algum tipo de contradição que a gente encontra no campo hoje, principalmente no Cerrado, em relação ao seguinte: de um lado, a gente tem avanço tecnológico, e é inegável que há avanço tecnológico, principalmente nas atividades relacionadas ao campo, né, as atividades primárias, tanto para a agricultura como para a pecuária, existe, é uma verdade que há esse avanço tecnológico que, teoricamente, faz com que a produtividade aumente. E, do outro lado, a gente tem a expansão, o avanço das atividades produtivas em cima do meio natural, principalmente do cerrado. Existe contradição? Se temos um aumento de produtividade, não deveria haver a expansão dessas atividades, ou não? Como é que é isso, no teu entender? Acho que produtividade aí é a questão-chave, né, para essa pergunta, né? Porque se a gente parar para analisar, né, qual é a função real da gente aumentar essa produtividade? A princípio, pensava-se em extinguir e acabar com a fome no mundo, né? Sendo que hoje a gente percebe que não é bem por esse caminho que a gente vai, né? Por que a gente está aumentando tanto essa produtividade? A gente tem batido recordes aí, inclusive durante a pandemia, nós temos aí o Brasil quebrando o recorde da produção de soja e no mesmo ano o Brasil voltando para o mapa da fome, curiosamente, né? Então, quando a gente para pensar a relação produtividade, a quem necessariamente essa produtividade está atendendo, que eu acho que é a chave dessa questão, né? A produtividade em si, né? A quem que essa produtividade vai atender, né? É de fato para a gente saciar a fome do mundo? Vamos pensar, é para a gente saciar a fome do Brasil ou é para atender a interesses outros, né? E aí, quando a gente está pensando em interesses outros, necessariamente a gente está pensando na lucratividade que essa produtividade vai produzir, né? E eu acho que a contradição entra principalmente no discurso. Porque o discurso é justamente, se a gente aumentar a produtividade, a gente tende a aumentar a possibilidade de acabar com a fome, teoricamente. Mas vejamos, hoje, 72% do alimento que é produzido, que vai para a mesa do brasileiro, é produzido na agricultura familiar, não é produzido pelo agronegócio. Beleza? Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto, que diz respeito necessariamente a essa contradição, é justamente porque o interesse do capital é cada vez mais aumentar o seu lucro. Então, a produtividade necessariamente é para que você gere mais lucro. Esse é o outro ponto. A partir do momento em que você tem essa necessidade voraz, você está cada vez mais aumentando o seu lucro, necessariamente você faz com que, se você produz, sei lá, em 100 hectares determinado valor, se você produz em 100 hectares determinado valor, vai chegar um momento que aquele valor vai ser o limite de produção daqueles 100 hectares. Por mais que ele esteja produzindo no alto da sua potencialidade de produção, em um determinado momento ele vai ter aquele acúmulo ali estabilizado. Ele vai precisar aumentar o lucro em cima. Então, para que você aumente o lucro, necessariamente você tem que aumentar a área de produção. Então, eu acho que a contradição está principalmente no discurso. Em relação às próprias tecnologias, e as tecnologias elas acabam servindo também para que você aumente essa produtividade sem necessariamente você diminuir a quantidade diária de produção, justamente porque a sede do capital é justamente você gerar lucro cada vez maior, né? Então, necessariamente a contradição vai estar, acredito, né? Vai estar aí. E aí eu já vou emendar mais uma pergunta, mas você já está apontando, mas eu queria saber se existem outras consequências dessa expansão do agronegócio no campo e, notadamente, no Cerrado. Consequências negativas e positivas, se houver. Uma consequência positiva, e aí a Maria Conceição ela vai falar, né? Uma consequência positiva que a gente pode destacar aqui é a geração de PIB, né? Você aumenta o PIB brasileiro, né? Mas aí a Maria Conceição vai falar que a gente não come PIB, né? A gente come alimento. Então, acho que por aí a gente já percebe que o discurso economicista ele vai atender necessariamente a determinado grupo
social, né? O grupo esse que não é o nosso grupo, não é o meu grupo, não é a galera que mora ali do lado da minha casa, enfim, né? É a galera que está aí hegemonicamente dominando o poder, né? E aí nós vamos ter as consequências em âmbito social e em âmbito ambiental, né? Na questão social e na questão ambiental, né? Por um lado, como eu falei anteriormente, a gente tem esse avanço em direção à região centro-oeste, ali, a região norte, principalmente ocupada pelo Cerrado, né? Com o discurso dos vazios demográficos, né? Sendo que ali existiam diversas etnias, já existiam diversos povos, diversas populações que dependiam necessariamente da terra para sobreviver. E aí nós vamos ter, né, os indígenas, nós vamos ter quilombolas, nós vamos ter ribeirinhos, quebradeiras de cocos, e uma centena aí, de culturas, né, que ali viviam, que vinham sendo apagadas, né, por esse discurso do vazio demográfico, né? E aí o primeiro impacto vai incidir diretamente sobre a vida e a vivência dessas pessoas que tinham uma relação com esses territórios, né, com essa terra, com esse solo muito próximo, vital, na verdade, né? Inclusive, o próprio Krenak, né, ele vai falar desse grau de parentesco que essas comunidades vão ter em relação a esse solo, vamos usar o termo solo aqui, né? Mas diretamente ligado a esse solo, né? No entanto, eles vão chamar o rio de irmão, vão chamar as rochas de irmãs, de mãe. Então, a relação com esse ambiente é muito diferente em relação a essa relação que o sistema capital, o sistema de produção, o sistema do agronegócio vai estabelecer com essa terra, né? Então, necessariamente, por serem relações distintas, por enxergarem esse território, por enxergarem esse solo de formas distintas, ambíguas, diversas, acaba que o primeiro impacto, a primeira consequência vai incidir sobre essas populações, né? E simbioticamente, né, sem necessariamente a gente ter uma ordem de fatores aí, você vai ter um impacto direto no próprio solo, né, para a produção, porque a gente costuma ouvir muito falar que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil, né, mas a gente nunca para refletir sobre o que significa o Cerrado ter essa caixa d'água do Brasil, né, o quantitativo de água que ele produz, né. E a água que é produzida no Cerrado, o Guimarães Rosa, ele vai falar que ela solve igual sorvete em solo. Agora eu esqueci qual o termo específico que ele utiliza, mas ele vai falar de como que a água ela pinga no solo e ela rapidamente vai para dentro do solo ali e começa a fazer o processo de percolação, né? E nos cerrados a gente vai encontrar justamente os principais aquíferos do Brasil, justamente por isso, porque a água ela não escorre, ela não corre em forma rio, né? Ela escorre para dentro, né? E aí, quais são as consequências de a gente implementar um sistema de produção que vai exaurir esses solos, né? Vai impactar diretamente na água, diretamente na produção dessa água, né? Então, há a tendência de que, com o passar do tempo, essa produção hídrica que os cerrados promovem, ela venha a entrar em escassez, ela venha a ser diminuída, né? E aí, se a gente parar para pensar, por exemplo, a bacia do Rio São Francisco, 94% da água que abastece a bacia do Rio São Francisco hoje é proveniente do Cerrado. 105% da água que abastece o Parnaíba, por exemplo, é proveniente do Cerrado. 130% da água que alimenta o Pantanal, 130% vem necessariamente do Cerrado. Então, há uma grande possibilidade da gente gerar, a médio e longo prazo, impactos que tendem a não retroceder mais, que a gente não consiga mais retroceder e minimizar mesmo esses impactos em relação a essa geração hídrica, né? Isso está muito relacionado à própria dinâmica do solo que ocorre no Cerrado, né? As plantas do Cerrado, se a gente parar para analisar, a gente não tem grandes áreas de grandes florestas em bioma cerrado propriamente dita, né? São plantas rasteiras. As raízes delas são muito profundas. Isso faz com que a água que bate nessas raízes, ela tende a percolar e formar esses aquíferos. A partir do momento que você retira aquelas plantas para você gerar, colocar ali outros tipos de plantações que não têm esse mesmo tipo radicular de raízes,
você necessariamente faz com que essa água não tenha mais acesso ao subsolo. Então, você acaba gerando esse impacto negativo diretamente também quando você recolhe, você retira essa vegetação típica de cerrado, né? Inclusive na própria produção hídrica. Isso sem contar, obviamente, né, do quantitativo de água que é utilizado para a produção da soja, principalmente, né, do arroz ali, do milho que é produzido nos cerrados, né? Então, se por um lado você está inibindo a produção de água ao você remover essa plantação típica, você está inibindo essa formação desses aquíferos ou esse acúmulo de água no subsolo. Por outro lado, você ainda está extraindo o que já existe. Então, o impacto ele acaba sendo duplo em relação à produção hídrica, né? E aí nós vamos ter diversas outras problemáticas, né? Mas se a gente fosse falar aqui, a gente precisaria de alguns capítulos a mais desse podcast. Sim, e a gente pode falar de erosão também, processos erosivos, a gente pode falar aumento dos processos erosivos, a gente pode falar e a questão do agrotóxico, como é que você vê isso? Isso também acaba contaminando o solo, né? Você está falando da água, mas o solo também. Enfim, são várias das consequências negativas, né? Aí uma questão que é muito, muito curiosa, né, em relação aos agrotóxicos, né? Nós temos a partir dos anos 90, dos anos 2000, um aumento na taxa de suicídio indígena chega a ser 4 vezes maior do que o suicídio de não indígenas no Brasil hoje, o número, né, de suicídios, né? E uma grande parte deles, inclusive, tomando agrotóxico. Eles se suicidam tomando o agrotóxico como uma forma, né, ali, de repente, de demonstrar, né, o quanto que é pesado para eles essa relação do agronegócio em relação ao território deles também, né? Então, assim, só essa curiosidade também que tem mais esse impacto, né? Você tem esses enfrentamentos, você tem uma série de expulsões ali desses territórios, né? De invasões, né? E aí tem todo um processo de grilagem, e aí o Estado vai ser crucial também em relação a isso, né? E aí essas comunidades acabam perdendo seus territórios e perde-se o sentido de vida para eles, né? Que o solo é o sentido de vida deles, né? E aí você tem esse aumento exponencial da taxa de suicídio, principalmente indígena, na região hoje, por conta. Sim, a gente falando em tantos problemas, como é que você vê o Estado atuando no sentido de proteger não só pessoas, mas o ambiente? Como é que está acontecendo isso? Como é que você enxerga esse papel do Estado? E aí a gente pode falar do Estado, seja no nível federal, no nível estadual, no nível municipal. Como é que você enxerga isso? E aí a gente pensar o Estado enquanto instituição também, né? Cerrado hoje, quando a gente vai falar em proteção ambiental, em conservação ambiental no Brasil, necessariamente a gente se remete à unidade de conservação, né? Virou quase que praxe a gente pensar em unidade de conservação como formas de proteção ambiental. Há outras formas, outros modelos, por exemplo, Constituição de Territórios Quilombolas e a Constituição de Territórios Indígenas, né? Também acabam entrando aí, né? Mas, como eu destaquei inicialmente, né, o Estado ele vai proporcionar o desenvolvimento do agronegócio de duas formas, né? Uma é pela ação e a outra vai ser pela inação, né? Hoje, em termos de unidade de conservação, o Cerrado tem 8,2% do seu território protegido por essas unidades de conservação, isso titularmente, né? Por que eu falo titularmente? Porque, infelizmente, no Brasil, criam-se muitas unidades de conservação, que tem um termo que alguns teóricos usam, né? Que são unidades de papel, né? Que é quando você cria a unidade de conservação, você delibera a existência daquela unidade de conservação, mas ela não é efetivada propriamente, né? Então, uma grande parte dessas unidades de conservação hoje sequer tem conselho gestor, sequer tem plano de manejo, para a gente ter uma ideia. Então, se, em termos de criação de lei propriamente dito, de unidade de conservação, nós só temos 8,2% desse território protegido, em termos de efetividade, isso vai ser muito menor. Isso vai ser muito menor, justamente porque são criadas essas unidades, mas elas não são efetivadas enquanto unidade de conservação. Então, acaba esbarrando naquilo que a gente estava conversando inicialmente, né? Acaba sendo a inação do Estado proporcionando essa desproteção, isso em termos de unidade de conservação, né?
E aí nós vamos ter outras formas também de proteção, e essas outras formas vão se dar principalmente a partir da sociedade civil, a partir da resistência da sociedade civil, a partir da resistência de movimentos sociais. Mas talvez esses movimentos sociais hoje estejam funcionando em termos de proteção muito mais do que o próprio Estado que deveria implementar, né? Essa proteção territorial aí em relação a esse bioma, né? Esses biomas que ali existem, né? Então, assim, se a gente parar para analisar qual o papel que o Estado vem desempenhando, eu diria que é muito pouco. Na verdade, ele tem mais contribuído para o avanço do agronegócio do que propriamente contribuído para a proteção dessas unidades, dessas áreas, né, desses biomas que ali existem. E quando eu falo biomas, é porque a gente tem a ideia de que ali existe só um único bioma no Cerrado, né? A gente acaba fazendo essa confusão, né? Mas o próprio Cerrado, aí você vai ter pelo menos 2 ou 3 tipos, né? Que é o Cerrado, o Cerradão, Cerrados limpos, Cerrado sujo, né? Então a gente tem diversos biomas ali ocorrendo nisso que nesse domínio morfoclimático, né? Que a gente chama de Cerrado hoje. Sim, e no caso você falou uma situação interessante, né? Dos movimentos sociais estarem numa determinada sintonia com a preservação, com a conservação ambiental, né? E, é claro, na proteção da própria população, das populações, aliás, que estão sendo atingidas por essa expansão do agronegócio. Mas uma coisa que a gente vê é que a gente não vê o rebatimento disso na representação, né? Em relação à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal. A gente não pode falar de forma geral que os representantes dessas unidades da federação têm uma atuação, vamos dizer assim, firme contra essa expansão do jeito que ela está sendo feita até então. Você acredita que possa haver uma forma de expansão sem ser desse jeito que está sendo feito até agora? A gente pode ter algum tipo de esperança de ter uma expansão da ocupação sem degradação socioambiental? E aí a gente pensar modelos de expansão, né? Eu acredito que se a gente... Nesse modelo que a gente tem hoje. Não. Em termos de modelo capitalista de expansão para uso do solo, delicado, né? Essa questão é muito delicado porque a gente acaba entrando no pessimismo da razão, né? Como o Gramsci vai falar, né? Eu não consigo enxergar o modelo de acumulação capitalista como uma forma de sociedade viável se a gente pensar em termos de possibilidade de existência humana. O que eu quero dizer com isso é que se a gente continuar nesse modelo catastrófico, e ele é um modelo catastrófico, a tendência é que a gente se extingua enquanto humanidade. A gente não precisa nem esperar que o meteoro caia. Talvez nós sejamos o nosso próprio meteoro. Então, não, eu não consigo enxergar a expansão. Na verdade, desenvolvimento, para mim, ele já desenvolvimento capitalista, para mim, ele já é insustentável. Eu não consigo pensar em termos de desenvolvimento capitalista, propriamente dita, e usar o termo sustentável na mesma frase, porque a dinâmica é voraz, assim, a dinâmica do capital é voraz. No entanto, como eu já falei anteriormente, né, a gente tem uma alta de produção aí 2020, 2021, a gente consegue quebrar recordes de produção, no entanto, a gente volta ao mapa da fome, né? Por aí a gente consegue tirar algumas medidas do que significa esse desenvolvimento capitalista, né? E o quanto que ele é contraditório em relação à perspectiva sustentável de vida, né? E aí a gente teria que quebrar por completo com essa lógica aí, se a gente de fato quer que... Porque quando a gente fala de natureza, né, Alex, de questão ambiental, né, a gente fala de uma perspectiva muito dominadora ainda também, né? Uma perspectiva muito moderna ainda, né? Dá sempre essa sensação de que a gente é superior à questão ambiental, é uma coisa afastada da gente, né? A gente não consegue se enxergar enquanto natureza mais, né? A gente separou mente do corpo, né? A razão. Então, acho que acaba refletindo aí também, né? Acaba refletindo na nossa própria forma de existir, né? Entendo e tendo até a concordar contigo. Eu queria voltar só num ponto que você colocou, que eu acho muito importante, a questão da água, né? Que é um ponto que
é muito pouco explorado, é muito pouco divulgado e a gente acaba entendendo por quê. Hoje, no mundo, as atividades primárias, a agricultura, principalmente, né, elas demandam 70% da água do planeta. Isso em praticamente todos os países do mundo, com algumas variações, mas está em torno de 70%. O Brasil não é muito diferente disso, né? Então, a gente ainda tem que pensar nisso, né? De como ao consumo, e aí a contradição que a gente tinha falado antes, né? Das técnicas, que no final das contas acabam consumindo 70% do volume de água. A gente sabe que diversas áreas do planeta já apontam por momentos de escassez, e isso ligado à atividade econômica, no caso da agricultura, desse modelo do agronegócio, junto com a soja, que vai lá para fora, está indo a água, da água chamada água virtual, né? E isso é preocupante, né? Porque são recursos, vamos lá, do território brasileiro que estão indo embora, não é isso? Sim. Indo além, Alex, assim, desculpa se eu for muito pessimista agora, talvez realista, né? Talvez a nossa realidade seja isso. Eu diria que está indo água, está indo solo, está indo sangue. Está indo muito sangue. Se a gente parar para analisar como que se dá esse processo de invasão desses territórios, ele não se dá de forma branda. Quantas lideranças indígenas, quantas lideranças quilombolas, quantas lideranças ribeirinhas que não são mortas diariamente para que esse sistema continue avançando, né? Então, mais do que água está indo solo, né? Porque a gente degrada o nosso solo, isso é evidente. No entanto, a gente tem um processo de migração do próprio processo de produção que vai do sul do Cerrado, agora indo para o que está muito em febre, né? O Matopiba, né? Está indo para o norte, nordeste ali do Cerrado, não é à toa. É um processo de exaustão do solo, do sul do solo, dos cerrados ali, né? Não à toa eles tendem a migrar para o norte. Então é isso. Então tá indo água, tá indo solo e tá indo muito sangue também. Tá indo muito sangue. A gente não pode deixar de evidenciar isso também. Só um adendo. Em termos de produção hídrica, o quanto que a soja, o quanto que o agronegócio utiliza hoje, por dia, daria para a gente abastecer o Brasil, consumidor médio brasileiro de água por dia, a gente consome uma média de 150 litros diariamente. Daria para a gente abastecer o Brasil 2 vezes. Porque quando a gente faz o cálculo de 70%, as métricas de 70%, é por causa daquilo que a gente retorna em termos de consumo alimentício para a gente também, né? Mas se a gente fosse botar em dados puros, vamos colocar assim, daria para a gente abastecer o Brasil 2 vezes por dia de água. E há uma previsão do próprio INEA, da própria da ANA, de que daqui a 10 anos a gente tenha um aumento no consumo da produção de água que vai chegar a dar para a gente abastecer o Brasil, ou seja, abastecer com água todos os brasileiros diariamente. Ou seja, se você está na Bahia, aí, no interior da Bahia, e você não tem água hoje, entenda que esse processo não se dá devido unicamente às dinâmicas das chuvas, tá legal? Também por uma questão de gestão da água. Má gestão. De uma má gestão. Má para quem, né, Alex? Quem que esse má vai atender, né? Isso é importante. Então, é isso, assim, a tendência é que daqui a 10 anos esses dados dupliquem, né? E que dê para abastecer o Brasil 4 vezes. E por aí vai, né? A tendência é piorar. Por isso que quando você me perguntou, né, se eu enxergo, se há possibilidade de expansão sem degradação ou diminuição de degradação, os próprios dados deles mesmos demonstram que não. Que a tendência é a gente cada vez mais pisar na jaca aí. E o que é interessante que você está colocando, e com esses dados que estão sendo trazidos, é que se a gente pensar nas últimas décadas no país, independente do governo, sim, se são governos mais liberais, ou seja, governos que estão mais ligados a forças populares, a gente está vendo que é imparável, né? Continua havendo o crescimento desse modelo. Então, parece que, independente do alinhamento dos governos, a gente está vendo como a única vantagem o crescimento do PIB, né, como você tinha colocado, e se a gente estava depositando esperanças em haver uma
um retrocesso, uma mudança, parece que essa esperança está se esvaindo, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê a força que esse modelo tem, que consegue não só se consolidar, mas expandir, seja em governos mais liberais ou governos mais populares? Como é que você vê isso? Acho que é muito por isso também, Alex, que eu chamo a atenção para o Estado, né? E o agronegócio, né? Porque Ultrapassa o governo. ultrapassa o governo. É um modelo de Estado que a gente tá pensando, é um modelo de como que o Estado deve agir em relação à sociedade. Porque se fosse de governo, acredito eu que a gente teria pelo menos mínima possibilidade a partir desses governos populares, né? Inclusive muito fortalecidos pelo próprio MST na sua primeira gestão, né? Para chegar à sua primeira gestão. Mas, na verdade, que a gente tem um aprofundamento justamente nesse governo dessas tendências, né, do desenvolvimento do agronegócio. Né? Se a gente parar para analisar as linhas de crédito que foram geradas pelo BNDES à época, são surreais. Assim. É por isso que eu prefiro pensar que é um modelo de Estado. Que é um modelo de Estado e que esse Estado ele vem justamente para atender a essa dinâmica expansionista e sustentar essa lógica expansionista. Aqui a gente pensando no agronegócio, né? Mas o agronegócio ele é a forma como que o Brasil vai se inserir no sistema mundo, né? Como que o Brasil vai se inserir no sistema mundo, como que o Brasil vai entrar no sistema capitalista propriamente dito, né? Quando eu estou falando de agronegócio, estou pensando em termos de produção em nível macro também, né? Em termos de produção em nível macro, né? Então, acho que é difícil, né? É difícil, porque por mais que você tenha uma gestão, vamos lá, ultra popular, que supere até a gestão popular atual, eu não sei se o modelo de Estado que a gente tem vai permitir que a gente alcance avanços significativos de fato em relação à questão socioambiental brasileira, em termos de melhorias do bem-estar social, do bem-estar socioambiental, em termos de população. Né? Eu acho que se a gente continuar seguindo esse modelo de Estado que a gente tem hoje, a gente vai continuar necessariamente atendendo às necessidades hegemônicas do capital. Pensando que essa realidade que a gente está falando para o Cerrado não é exclusiva do Brasil, né? Talvez seja a tônica em países pobres, mas nos restringindo a nossa América Latina. Como é que você vê o futuro dessas questões socioambientais no Brasil, especificamente no Cerrado, na Amazônia, que são as áreas de expansão, e dos nossos colegas latino-americanos? Qual a expectativa que você tem? E aí a gente volta à questão da tecnologia, né? Mais uma vez a gente volta à questão da tecnologia para pensar um pouco sobre perspectivas futuras, né? É importante a gente pontuar que toda essa linha de raciocínio que a gente está trazendo para refletir sobre o agronegócio e Estado hoje aqui, sobre o Brasil propriamente, está diretamente relacionado a dois termos, né? A dois conceitos aí. Um que vai ser pensado pelo David Harvey, né? Que é justamente a acumulação por espoliação, né? E o outro que vai ser muito trabalhado pelo Araoz, que é um grande sociólogo aí latino-americano também. Ele vai falar sobre o neoextrativismo, né? Então, esses dois conceitos são os que vão trazer a tônica para a gente pensar o que são esses países periféricos, de terceiro mundo, em desenvolvimento, e aí eu acho que pode usar o termo que vocês de casa aí acharem melhor. É uma coisa que eu não vou me ater aqui agora de imediato, mas o que dá a tônica da produção, da inserção desses países periféricos, vamos usar esse termo, desses países de terceiro mundo, o que dá a tônica é justamente hoje o neoextrativismo, né? E aí quando eu falo que a gente tem que retomar aí a questão da tecnologia como sendo a possibilidade de salvação da humanidade, né? Da gente, de alguma forma, a gente começa a pensar, por exemplo, na produção de carros elétricos, né? O que é essa produção de carros elétricos que está muito em voga hoje em dia, da produção para diminuição de emissão de gás carbônico, diminuição de uso de combustível fóssil, né, em relação a esses veículos, né?
E aí a gente vai ter uma série de discussões, né? Eu vou me ater a uma aqui, especificamente, que é a produção de bateria desses carros. E a produção de baterias desses carros, ela está diretamente relacionada a um materialzinho chamado lítio. E você vai ter grandes reservas, e curiosamente essas grandes reservas vão estar principalmente nesses países periféricos. Hoje, principalmente Chile, Argentina, Bolívia, uma parte do Paraguai, né? E aí, pensando esse cenário para a América Latina, vale a gente retomar lá no meados dos anos 2000, né, ali 2008, 2012, entre 2008 e 2012, a tônica eram os biocombustíveis, né? Sim. E aí, com a implementação do biocombustível, o que a gente tem, né? A gente vai reduzir a quantidade de emissão de gases por conta de ser biocombustível. Mas, por outro lado, você tem que produzir o biocombustível. E como que você produz? Aumentando a produção de cana, por exemplo, que foi o que aconteceu no Brasil. E aí, quando você aumenta a produção de cana, você novamente aumenta a produção de tensões territoriais e novamente você aumenta a pressão sobre territórios quilombolas, territórios ribeirinhos, territórios indígenas e territórios de diversas outras culturas, diversas outras formas de viver esses territórios, né? E pensando nessa produção de carro elétrico e automóveis elétricos, por um lado, acho que é muito positiva, né? Mas, por outro, a gente tem também que se ater a esses detalhes, né? Porque você vai precisar, já está acontecendo esse processo hoje, principalmente no Chile, né? De extração do lítio. E aí você já está pressionando essas comunidades, quer seja de forma direta, né, promovendo expulsões, quer seja de forma indireta, a partir novamente da contaminação das águas ali, né, por conta da produção, da extração desse lítio, né. Então, o que eu vejo de futuro? Enquanto a gente não romper com essa lógica de produção, com essa lógica de vivência, com essa forma de vida que a gente tem, eu não consigo enxergar um futuro socioambiental da forma que a gente imagina, sabe? Qualidade de vida, que é o mínimo que a gente quer, né? Termos qualidade de vida social para a grande maioria, né? Na verdade, infelizmente, eu continuo muito pessimista, né? Continuo muito pessimista em relação a todo esse cenário que a gente tem hoje, né? Se em 2008 o biocombustível foi o grande propulsor aí para a gente pensar as melhorias ambientais, hoje os carros elétricos vêm substituir. Eu imagino que daqui a 5 anos aí, ou menos, talvez, a gente desencadeie novas crises socioambientais aí em relação a esse sistema de produção, se ele continuar, né? Eu acredito que, infelizmente, vai por um bom tempo. Porque aí a gente acaba esbarrando numa outra questão, que é a formação, né? Mas aí é assunto para outro dia, né? Mas, infelizmente, eu não enxergo de forma muito positiva, não. Mas tem o otimismo da vontade, né? Isso não quer dizer que a gente vai desistir das nossas lutas, isso não quer dizer que a gente vai desistir de continuar levantando as nossas bandeiras em prol aí, em defesa dessas populações, em defesa, nossa, também, né? Em defesa da questão ambiental, né? Acho que a luta continua. E se há uma mínima possibilidade da gente inverter, da gente mudar essa lógica e essa dinâmica, acho que a gente tem que se agarrar a isso e continuar resistindo, né? Continuar resistindo. E para a gente concluir o nosso bate-papo, eu queria terminar justamente falando disso, da resistência, né? Que parece que, de forma contraditória, é a única coisa que a gente vê com um lado positivo, né? Na verdade, não deveria existir resistência, porque a gente deveria não ter populações atingidas ou setores da população que se sentissem atingidos e precisassem resistir. Mas, só para a gente terminar minimamente com uma mensagem, uma expectativa de esperança, eu queria que você falasse um pouco disso, desse movimento de resistência, que eu sei que você teve presente há um tempo atrás, por conta das atividades do seu doutorado. Você teve presente lá no Cerrado, você teve contato com comunidades indígenas. Eu queria que você, para concluir, mostrasse para a gente, descrevesse para a gente como é que esses movimentos estão se organizando, estão tentando se organizar
para resistir a esse modelo que, como você muito bem colocou, aposta, né, no desastre, aposta na catástrofe. Como é que a gente tem essa organização social como forma de resistência? Isso é interessante porque o poder e o controle, né, ele nunca se dá sem resistência, né? A agressão, né? A agressão ela nunca se dá sem resistência, né? Quando eu estive lá, eu presenciei, eu conversei com algumas lideranças locais, né? Que já conseguiram alguns resultados. Eu tive na Lagoa da Confusão ali, que é próximo à Ilha do Bananal, que é um município gestor ali, de certa forma, que vai dar acesso à Ilha do Bananal, né? Que é a nossa maior é a nossa maior ilha hidrográfica hoje, né? Fluvial do mundo, né? E aí eu estive ali conversando com algumas lideranças locais, fazendo algumas análises ali, né? E a gente consegue perceber que, de alguma forma, essa resistência está dando alguns resultados em relação àquelas populações ali, ainda que de forma muito lenta, ainda que de uma forma muito branda, né? Por que eu falo isso? Porque há um consenso local, e aí, infelizmente, eu não consegui chegar a fazer o teste de fato ali de águas, mas há um consenso local de que as águas ali que banham ali a Ilha do Bananal estejam contaminadas, né, pelo agrotóxico por conta da produção de entorno, né? No entanto, a partir dessa resistência, eles conseguiram imprimir ao governo do estado uma fiscalização maior em relação a essa contaminação, né? Então, hoje, você tem uma quantidade maior de testes. Antigamente, você não tinha o teste de laboratório das águas, né? Hoje, o Estado ele determina que aquelas empresas que estão no entorno ali, elas têm que fazer a testagem com certo rigor e com um determinado período, né? E o próprio uso da água também, que estava se dando de forma descabida. Você tem o período de cheia e o período de seca daqueles rios ali, né? É muito sazonal, né? Os períodos ali são muito sazonais. Até então, utilizava-se a água de forma... Tem água, vamos usar, vamos usando. A partir da resistência, eles conseguiram instituir que no período de seca eles diminuam o consumo de água para a produção. Ou seja, de alguma forma, a resistência está dando, ainda que no local ali de forma muito pontual, essa resistência ela hoje está apresentando algum resultado. Infelizmente, se dá de forma muito pontual, justamente porque quem é afetado que está comprando a briga. Quem não é afetado diretamente, quem ainda não consegue se enxergar enquanto afetado hoje, ainda não está comprando essa briga. Então, assim, se por um lado essas resistências locais estão demonstrando que há possibilidade de resultados positivos, eu acredito que se a gente consegue aumentar a resistência, se a gente consegue alcançar... É um termo que eu não gosto muito, mas vamos usar aí de forma popular, de forma coloquial. Se a gente consegue alcançar de uma forma mais expandida a consciência da população brasileira como um todo, acredito que essas resistências elas tendam também a aumentar, né? E aí pode ser que a gente consiga inverter um pouco essa lógica, né? A gente consiga inverter um pouco essa lógica de produção e diminuir esses impactos gerados, né, que vão atingir necessariamente a um determinado público, a um determinado setor da sociedade, né? Guilherme, só tenho de agradecer. A temática é ampla e, ao mesmo tempo, profunda, mas a gente, aqui nesse bate-papo de hoje, eu acho que você conseguiu trazer para a gente um olhar muito objetivo, muito direto sobre o ponto de partida de qualquer discussão a respeito do agronegócio, da expansão dessas atividades dentro do Cerrado brasileiro. Eu queria te agradecer enormemente por estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Que agradeço, Alex. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com você. Sempre conversar com você para mim é muito bom. Espero que de alguma forma a nossa conversa, né, alcance aí a galerinha que esteja assistindo, atingindo. A galerinha que esteja assistindo aí, que desperte o interesse por se aprofundar na temática, né, da produção agropecuária, da produção do agronegócio no Brasil, né?
E mais uma vez parabenizar pela iniciativa e estamos à disposição. Valeu.